Casa da Chica da Silva. Em 1753 chega o João Fernandes de Portugal. O João Fernandes filho ele não é português, o pai dele era português, o João Fernandes morre. Mas o filho estava estudando em Portugal morando com os avós. E ele vem para assumir a Sociedade dos Contratos. A Sociedade dos Contratos era estabelecida de 4 em 4 anos, era proposto, né, um contrato, e quem assinasse ficava responsável pela exploração, maior cargo. Você tinha que explorar, quem ia cobrava os impostos, né, escoava o minério. Chega o João Fernandes, o pai dele já deixa tudo no jeito para assumir. Chega em setembro de 1793 e vai visitar as pessoas, né, para que ele pudesse se apresentar. Então ele vai lá visitar o Manuel, conhece a Chica, se encanta, se apaixona por ela, tenta comprá-la. Manuel não queria vender, mas ele já estava com um caso de concubinato com mais outras duas escravas. Então a igreja obriga que vocês fazem essas 3 casas, ele tinha que dela. Então ele coloca o preço dela lá em cima por 800 mil reais. Mesmo assim, o contratado, o João Fernandes não se opõe, paga ela, leva a criança e no dia 25 de dezembro do mesmo ano ele corria ela. E ele pergunta para ela se ela quer ficar com ele, se ela quer ficar livre, né? Ela fica com ele, eles ficam 15 anos juntos e tem 13 filhos. Ele assume todos os filhos em cartório publicamente, incluindo o primeiro, que era só o filho dela, né? Isso na época eram muito à frente ao tempo, né? Porque os homens brancos, quando tinham os filhos com as mulheres negras, na maioria das vezes eles vendiam os próprios filhos, ou na pia batismal eles alforriavam e aquela criança ficava com a mãe em condições, né, análogas à escravidão, ou na hora do testamento, quando eles faleciam, eles davam alforria, mas na maioria das vezes vendiam os próprios filhos. Aí ele faz a sociedade respeitá-la também como mulher legítima, o casamento de brancos e negros era proibido pela Igreja Católica, então ele faz a sociedade respeitá-la, né? O que a gente ouve da Chica da Silva, o primeiro relato dela na história, né, e a novela, o filme, vem trazer o quê? Falaram dela. Uma mulher perversa, má, desalmada, que usa do corpo e da sensualidade para conseguir o que queria. Isso são relatos, né, de mais ou menos 50 anos após a morte dela, então, de homens daquela época. Mas o diferencial da Chica, um dos primeiros pedidos que ela faz para ele, para que ensinasse, né, ela a escrever, a ler, então tem registros de assinatura, ela sabia ler, sabia escrever, se envolvia ativamente com política, com religião, e as mulheres da época, o papel principal era o quê? Ter filhos, né? Quanto mais filhos, essa era a função social da mulher. Então ela já se metia nisso tudo, isso era muito afronte para a sociedade, uma mulher negra e ex-escrava, querer afrontar a sociedade, né? Ela não entendia muito as diferenças entre os brancos e os negros, ela achava que a diferença era financeira. Então se ela tivesse dinheiro, ela podia ser branca, ela podia ser negra, ela podia ter liberdade de fazer o que ela quisesse. Isso para uma mulher na época, né? Então aí cria a maioria das leis sobre ela para tentar diminuir e priorizar que ela foi, para que ela não seja de exemplo para as outras mulheres. O acervo do Museu do Diamante, a gente está com 3 salas de visitação. A primeira sala retrato garim, que é os diamantes verdadeiros, as formas com que eles garimpavam, os cristais, cadinho de arroz, cadinho, bocadinho sujo daí. É esse aqui o cadinho. O cadinho. Balança e 7 tipos. Isso aqui é uma balança? É uma balança de bolso que eles montavam. O 7 picuá, que era para guardar as pedrinhas de diamante. Aí tem a expressão também, não mexe os picuá, isso é mais fácil, vocês já ouviram? Já, porque é mineiro costumam. Esse aqui é o diamante satélite e o esmeril. O esmeril era um indício se tinha ouro, então grandes rochas de esmeril, que se tivesse essas rochas ali no rio, né, provavelmente tinha ouro. E os diamantes satélites eram localizações que poderia ter diamante ou não. Aí aqui são 2 formas de garimpo que tinha aqui na época. Garimpo de aluvião, dentro do rio. Para ouro e diamante, garimpo de cruciado nas margens, Tem vários. Se você passar pelo negócio, como é que você vai saber esse diamante? Né? Uma pele assim, né? As joias prontas aqui, ó.
sacra, vocês vão ver a maioria dos santos sem as mãos. Eles faziam chantagem com o santo igual faz com o Santo Antônio. Tirava a mão do santo e fazia um pedido. Se o pedido fosse realizado, devolvia a mão. Se não fosse, o santo ficava de castigo sem a mão. Faziam um chá de mão do santo, tiravam as mãos, fervia, bebia água, acreditavam que ia curar doença, dor, enfermidade, e algumas eram de encaixe e se perderam com o tempo. Dá pra entender? Vocês vão entrar lá no fundo. Aí Descobrir um santo para cobrir o outro. E aí em si é bem moderno. A catedral em si é bem moderna. A antiga era virada para a rua direita, essa é bem recente. Aí lá dentro tem os relatórios. E as imagens estão Sem as mãos, eles faziam chantagem com o santo, igual faz com o Santo Antônio. Tiravam a mão do santo e faziam um pedido. Se o pedido fosse realizado, devolvia a mão. Se não fosse, ele ficava de castigo sem a mão. Faziam um chá de mão do santo, tiravam as mãos, serviam, né, tomava água, acreditavam que ia curar doença, dor, enfermidade. Algumas eram de casa e perderam, mas a maioria devoção. Santa Bárbara. Quer visitar lá? Então aqui está Santa Bárbara. Não, aqui está Santa Bárbara. Então fica do ladinho aqui, Bárbara. Do ladinho. Aqui está Santa e aqui está a Bárbara. E aqui está a Santa. E a terceira e última sala retrata a musicalidade de Diamantina. Tem um piano, né, que foi do criador da Vesperato, João Batista Macedo, as formas de partitura em metal e ao contrário. Os móveis que as pessoas tinham. Uma caixa de música, além disso, funcionava uma manivela, né? Os cravos tinham que girar para tocar. Girasse rápido, tocava rápido. Girava devagar, tocava devagar. Já viu aquelas caixas de música de bailarina que você dá fora? É a mesma tecnologia aqui. Um rádio já, né, do século XX, para mostrar essa evolução das caixas de música para o rádio. Esse piano foi do criador da Vesperato de Diamantina, uma peça tradicional que acontece aqui, investindo em marketing as teclas, em cima do piano tem formas de partitura e tal e ao contrário. Essa era a impressora da época, né, então você punha a tinta enquanto virava, as cópias saíam certinhas, por isso que estava ao contrário. Os instrumentos de Diamantina sempre foi uma cidade musical, né? Aqui a maioria das pessoas são musicistas. Essa mesa é um mármore Carrara italiano, de ouvi falar dos Pizzi Carrara. Na época era esculpido em Carrara. Aqui no centro da mesa ficavam os doces e aqui ao redor eles enchiam de água para a formiga afogar antes de chegar até o doce. Os pés da mesa representando o Papa de Leão. Portugal não é um país como deveria ser porque ele produzia, né, suas mercadorias. A maioria eles compravam, então pegavam nossas riquezas e mandavam direto para os outros países. Caixas de músicas francesas, mármore Carrara italiano, louças inglesas, holandesas. Aqui, essa mesa é uma mesa de encostar, vocês viram as gavetas aí escondidinhas? Com a escassez de comida na época, chegavam as visitas, eles iam lá escondiam as comidas. Lá em Mariana, o pessoal eram conhecidos como os gaveteiros da história por essa prática de esconder comida. Eles não gostam não, mas lá tinha um restaurante chamado Gaveteiros, pouco tempo aí. Até hoje a gente faz isso aí. As gavetas aí são menores, né, do que a mesa, porque normalmente ali ficava o fundo de esconderijo, né? Tá. E ele continua a cronologia dos 7 pecados capitais. E na segunda sala tem as 3 virtudes. Qualquer dúvida, curiosidade? Não, tá perfeito. Aliás, muito obrigado pela sua... Aqui é tipo um realejo, ela falou. Os escravos ficavam girando e saía a música. E aí já tem o rádio ali, ó. Isso, já, o rádio já é do século XX, ela falou que toda evolução. Sim. 1920. Olha o piano, que lindo. Não pode mesmo. Primeiro, para tocar tem que ser pianista, tá? Você não é, então...
Curioso. Então, fazer barulho vai quebrar as teclas, né? Pronto. Tem... Ah, tem... Não, é lá embaixo agora. É que vocês conseguem. Eu estou filmando. Pera, senão eu vou fazer muito. Mas vai ser um retrato 4x4. Estão sendo carregadas lá.